Antes de eu decidir ir pro retiro, né? Eu tava aqui em casa pensando, né? Eu vou, não vou, vou, não vou. Aí decidi ir. Cheguei e falei pro Joel. Fui bem sincera. Falei, eu tô com medo, mas eu vou. Aí ele falou, com medo de quê? Aí ele até falou assim, não vai pela emoção, né? Eu falei, não, não é isso, eu tô com medo. Só falei que eu tava com medo, né? Mas me arrumei as crianças e fui. E aí, chegando no retiro, eu fiquei muito nervosa, mas falei que eu tinha ido para receber, se Deus falasse comigo. Mesmo na primeira palestra, eu já falei para o Senhor, né? Se Ele quisesse falar comigo. Eu queria ouvir a voz dele. Eu queria ouvir a voz dele de novo, que fazia tempo que eu não ouvia, né? Se fosse para mim voltar mesmo para a igreja, voltar mesmo para o Senhor, eu queria muito ouvir a voz do Senhor de novo. E passou o primeiro dia e o segundo dia eu não fiquei muito por conta das crianças, né? E quando foi no terceiro dia que eu falei, não, hoje eu não vou levar a criança pro parquinho nem nada, vão ficar tudo comigo ali. E aí foi quando o Senhor falou comigo. Sim. Eu já sabia que o Senhor queria falar comigo ali, que eu tava sentindo a presença do Senhor, como eu nunca mais tinha sentido na minha vida, durante um ano que eu tô longe da presença do Senhor. E aí eu peguei e tava sentindo ali a presença do Senhor já perto de mim, né? Aí foi quando eu senti que a apóstola tocou em mim. E naquele momento eu tava com medo de ser arrebatado, eu tava com medo sim. Tanto que eu naquele momento assim, o medo não deixou que o Senhor chegasse mais próximo de mim. E aí foi quando a apóstola falou algo para mim, né? Que era algo que eu tinha falado na primeira noite. E aí a apóstola falou para mim que eu tinha falado que eu queria ouvir a voz do Senhor de novo. Nesse momento aí foi quando eu abri meu coração e deixei o medo de lado e aí foi quando eu abri meus olhos e eu já não estava mais ali. Foi quando eu olhei, que eu abri meus olhos e eu vi aquela luz muito, muito forte assim na minha frente e aquela voz audível falando: oi filha, sou eu. Você não queria ouvir minha voz? Sou eu. E ali, naquela minha experiência, eu falo que eu não aguentei. Eu chorava muito, 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 muito. Aí, apóstolo, o Senhor começou a falar muitas coisas para mim. Primeiro, ele falou: filha, quanta saudade eu tava. Eu nunca deixei de falar contigo. Eu nunca, desde quando você foi embora daqui, desde quando você foi embora, você saiu da sua cidade para ir para outra cidade. Eu estava falando com você, mas você tampou os ouvidos para mim. Você tampou os ouvidos. Você não ouvia quando eu falava. Que quando você tirava, começou a mudar suas vestimentas, quando você começou a usar brinco, maquiagem, mexer no cabelo, toda vez eu falava com você, e você não me ouvia, você tampou meus ouvidos, você não ouvia mais minha voz e cada vez mais eu ia ficando distante de você. Cada vez mais você ia ficando distante de mim. Perdão. Foi isso. Cada vez mais você ia ficando distante de mim. E eu tentava me aproximar e você se afastava de mim. Eu não lhe abandonei. Você me abandonou. Eu não te deixei. Você me deixou. Quantos sonhos eu te dei, quantas vezes eu falei contigo em experiência, em sonho, você chegava e falava pro Joel, olha, eu sonhei assim, e mesmo assim você não dava ouvidos. Você me abandonou. Você preferiu ouvir os outros, você preferiu você preferiu os seus sentimentos, as suas emoções, você preferiu o seu coração sujo do que dar ouvido a mim. Eu tava falando com você. E ali eu tava chorando muito, eu não tinha nem palavras. Senhor, por isso hoje
Eu vou te levar para ver onde a sua alma, seu espírito está nesse momento. Foi quando dali a gente foi no inferno. E lá eu me via sendo torturada, me via sendo toda furada. A orelha, eles furavam não tinha mais onde furar na minha orelha. E ali os demônios me torturando, e aquilo, e eu queria sair dali, aquilo doía em mim. O Senhor falava, a partir de hoje, eu quero que você comece a ouvir a minha voz. Tá vendo onde está a sua alma? Tá vendo onde você tá? Se você morresse hoje, onde você estaria? Filha, não tampe mais os ouvidos para mim. Foi eu que falei com você, para você estar aqui, foi eu. E você ouviu. Então essa foi a oportunidade que eu dei para você estar, para você voltar para os caminhos do Senhor. E aquilo ali, os demônios me torturando, ele fez questão que eu ficasse ali vendo aquilo um tempo, para me sentir ali aquela dor. E eu sentia aquela dor. Foi quando ele me tirou de lá e a gente voltou de novo para o céu, assim. E ele falou, hoje você quer voltar para mim? E ali, quando ele perguntou se eu queria voltar para a presença dele, eu falei que sim. Eu falei, eu quero. Então aqui hoje eu vou mudar o seu coração, eu vou tirar esse coração sujo e vou botar outro. E eu vi assim nitidamente ele botando a mão assim no meu coração, tirando aquele coração preto e botando outro coração novo. E eu só chorava e eu pedi muito perdão do Senhor, ali nos pés do Senhor, eu pedi muito perdão. Ele falou, hoje, a partir de hoje eu só quero que você olhe para mim. Olhe para mim. E eu falei, amém, Senhor. A partir de hoje, você tem um novo coração. E não deixe de ouvir a minha voz. Eu falei, amém. Aí foi quando eu voltei dessa experiência, apóstola, que fez eu mudar totalmente tudo. Eu saí dali, já tirei tudo que eu estava usando, meus brincos, e foi muito forte para mim. Que pensava que o Senhor não ia falar mais comigo, que eu pensava que o Senhor não ia mais me dar experiências nenhuma. Foi assim a minha experiência no retiro. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e amigos, aqui é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar esse comentário, com uma palavra que está lá em 1 João, capítulo 2, versículo 1, que fala assim: meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém, queridos? Que experiência forte, a irmã Yara, que graças a Deus esteve conosco num retiro muito abençoado, e ela teve essa experiência muito forte, apóstola, e esse retiro marcou, porque não só ela, mas assim como outros irmãos também se reconciliaram com o Senhor, tiveram experiências com Deus. E a gente vê, irmãos, o cuidado de Deus, para com o seu povo, para com a sua filha, os irmãos ouviram bem a experiência, o que o Senhor falou ao coração dela. E assim como o Senhor observava ela, em todo tempo, assim também o Senhor nos observa, e graças a Deus Ele tem cuidado de nós, Então a irmã Yara é uma vida muito preciosa, Quem conhece a história do canal Shalom já ouviu muitas experiências dela, do esposo dela, e estamos muito felizes, apóstolo, com a obra que o Senhor fez, está fazendo e vai fazer na vida dela, não é isso? É isso, eu sempre digo que a irmã Yara, apóstolo, é como uma filha para nós, e o Senhor sabe muito bem disso, sabe quanto nós orávamos, sabíamos que um dia ia chegar esse momento que o pai ia ter um encontro, ela ia ter um encontro com o pai, e eu me alegro muito dela ter ido ao retiro, de abrir o coração mesmo ali no meio dos conflitos, como ela mesma relata. Ela pôde ouvir a voz de Deus, sabe? Eu achei muito lindo
que foi imediatamente depois, ela tomou a decisão dela, se reconciliou com o Senhor, sabe, foi tirando os atavios, ele foi mudando tudo. Então você hoje vê ela firme, e hoje a missão é lutar pelo esposo, né, e ver assim a persistência, ver que Deus também está trabalhando através da vida dela, na vida do esposo. Isso é obra do amor de Deus. Isso é uma prova que nunca é tarde para as pessoas reconhecerem onde precisam de ajuda, reconhecerem os seus erros e voltarem para Deus, né, apóstolo? E nós somos aqui na Shalom uma família que quando um irmão nosso se perde, quando uma ovelha nossa está aí fora do aprisco, a gente sempre está ali orando, está na torre de vigília, né, para orar. Porque nós sabemos que uma vida é muito preciosa para Deus. A gente sabe o valor que tem uma alma. Você tem que saber qual a importância que uma vida tem para Deus. Então a gente se alegra quando alguém volta para o Senhor, se reconcilia, reconhece que realmente não tem outro caminho além do Senhor. E eu vejo assim o Senhor restaurando a vida da sua serva, né, dando as experiências, como mesmo ela relata que ela achava que Deus nunca mais ia. Ela chegou aqui depois do retiro, ela veio aqui comigo e ela disse: eu pensei que nunca mais eu ia ter uma experiência de arrebatamento. Eu achava assim que o Senhor não me aceitaria por conta que eu estava afastada do caminho do Senhor, né? E aí você vê como é o amor de Deus, como é que é a graça do Senhor, sabe? Essa é a maravilhosa graça redentora, restauradora, e que está disponível para todo aquele que se arrepende de verdade, né? Não é aquele que se emociona, mas aquele que se arrepende verdadeiramente, sabe que Deus, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Jesus é o único caminho e que vale a pena servir ao Senhor. E esse mundo ele está aí para nos assediar, para nos cobiçar, para tirar as pessoas do caminho, da rota certa, da presença, mas o Senhor está ali, o Espírito Santo está trabalhando, os anjos estão lutando. Então o trabalho está sendo feito, né? As orações estão sendo feitas e ouvidas, e o Senhor está resgatando, o Senhor está restaurando, né? Então você vê a Bíblia se cumprindo na nossa vida, né, irmãos? A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, e tem se esfriado, mas nós somos um povo que não desiste, um povo que ama, um povo que está sempre disposto a perdoar, a cuidar, porque Deus nos escolheu para esse é o sentido da igreja, né? Então assim, a gente está feliz com isso, não só ela que se reconciliou, mas outras vidas preciosas que voltaram para o Senhor, jovens que aceitaram Jesus, e a gente fica grato e alegre dizer: Senhor, obrigada por o Senhor nos permitir ser participante dessa graça, desta obra de salvação. Amém, apóstolo? Amém, né? Ficamos felizes, né? Essa é a Igreja Shalom, né? Continue orando por nós, né? Para que possamos ter a graça do Senhor cada dia mais na nossa vida, né? E para não só buscar o poder de Deus, mas também, né, buscar as almas, né? As ovelhas perdidas a qual o Senhor tanto ama. Amém? Vamos orar, apóstola? Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, meu Pai, querido amado, por essa experiência, Senhor Deus, a tua filha, que o Senhor continue cuidando dela, que o Senhor continue trabalhando na vida dela, assim como o Senhor tem trabalhado em tantos outros. Pai, querido amado, também te peço pela Igreja Shalom, que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue, Pai, nos ajudando. Somos fracos, Pai, somos dependentes da tua graça, dependentes do teu amor, dependentes, Senhor Deus, da tua misericórdia, Pai querido, Pai amado. Senhor, então, Pai, cuida de nós, cuida de cada um dos teus filhos e também os teus filhos que aqui estão ouvindo essa experiência, que a graça do Senhor, a mesma unção, a mesma graça recaia sobre a vida deles também, Pai. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. E amém. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Shalom. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafie até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado.